Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Cristianismo Puro e Simples, livro 4, capítulo 3. Tempo e para além do tempo. É bobagem achar que, ao ler um livro, você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que acham que não terá utilidade para elas. Neste capítulo, vou falar sobre algo que pode ser útil para alguns leitores, mas que para outros pode parecer uma complicação desnecessária. Se você for do segundo tipo de leitor, então eu aviso para não se preocupar com este capítulo e passar direto para o próximo. No capítulo anterior, abordei superficialmente a temática da adoração. E enquanto isso estiver fresco em nossas mentes, gostaria de lidar com uma dificuldade que algumas pessoas encontraram com relação à verdadeira natureza da oração. Certo homem expressou essa dificuldade ao me dizer: posso até acreditar em Deus, tudo bem. O que não consigo engolir é que ele atenda a milhões de seres humanos que o estão acionando ao mesmo tempo. E descobri que muita gente pensa assim. Agora, a primeira coisa a se notar é que a questão toda se resume à expressão ao mesmo tempo. A maioria das pessoas consegue imaginar Deus atendendo a um número infinito de solicitantes, desde que venham um a um e que ele tivesse um tempo infinito para atendê-los. Assim, o que está realmente por trás dessa dificuldade é a ideia de Deus ter de satisfazer muitas coisas em um só instante do tempo. Bem, isso sem dúvida é o que acontece conosco. Nossa vida acontece momento a momento. Um instante desaparece antes de o próximo surgir. E cabe pouca coisa em cada um. É assim que funciona o tempo. E é claro que você e eu partimos do pressuposto de que essa série temporal, esse arranjo de passado, presente e futuro, não é simplesmente a forma como a vida ocorre, mas a forma como todas as coisas existem na realidade. Tendemos a presumir que, assim como nós, o universo todo, inclusive Deus, esteja sempre avançando do passado para o futuro. Mas muitos estudiosos não concordam com isso. Foram os teólogos que começaram com a ideia de que algumas coisas não estão sequer no tempo. Mais tarde, os filósofos passaram a assumir essa ideia. E agora, alguns cientistas estão seguindo o exemplo. É quase certo que Deus não esteja no tempo, pois sua vida não consiste em momentos que se seguem sucessivamente. Se 1 milhão de pessoas está orando para ele às 10h30 da noite de hoje, ele não precisa ouvi-los todos em um fragmento de tempo que chamamos de 22h30. Essa hora particular, como toda e qualquer hora desde o princípio do mundo, está sempre presente para ele. Dizendo de outro modo, ele tem toda a eternidade para dar ouvidos à oração relâmpago, lançada para ele por um piloto cujo avião está prestes a cair e explodir. Isso é difícil de entender, eu sei, mas me deixe tentar ilustrar com algo que, embora não seja igual, é bem parecido com isso. Suponha que eu esteja escrevendo um romance e afirme: assim que Maria parou de trabalhar, ouviu uma batida na porta. Para Maria, que vive nos tempos imaginários da minha história, não havia intervalo entre parar de trabalhar e ouvir a batida. Mas eu, que sou o criador de Maria, não vivo absolutamente nesse tempo imaginário. Entre escrever a primeira parte daquela oração e a segunda, eu poderia ter ficado sentado
por 3 horas imerso em pensamentos sobre Maria. Poderia pensar nela como se ela fosse o único personagem do livro e por quanto tempo eu desejasse. E as horas que eu gastasse fazendo isso não apareceriam de maneira nenhuma ao tempo de Maria, o tempo no interior da história. Sei muito bem que essa não é uma ilustração perfeita, mas ela oferece uma ideia clara do que eu penso ser a verdade. Deus não tem de correr para acompanhar o fluxo do tempo do universo, da mesma forma que um autor não tem de correr junto com o tempo imaginário do seu próprio romance. Deus tem uma atenção infinita para dedicar a cada um de nós e não nos trata como uma massa informe. Você está tão a sós com Ele quanto se fosse o único ser que Ele já criou. Quando Cristo morreu, Ele morreu por você individualmente, como se você fosse o único ser humano do mundo. A limitação da minha ilustração é a seguinte: nela, o autor sai da sequência temporal, a do romance, somente quando passa para outra sequência temporal, a real. Mas Deus, conforme creio, não vive em nenhuma sequência temporal. Sua vida não é um driblar de vários momentos como a nossa. Para ele, por assim dizer, ainda é 1920 e já é 1960, pois ele é o próprio existir. Uma referência que para Lewis, na época em que ele escreveu o original, era futura, que é a ideia de que ele quer dar aqui, mas que para nós é passado. Se você imaginar o tempo como uma linha reta ao longo da qual possamos viajar, então tem de imaginar Deus como a página toda em que a linha está traçada. Todos os pontos da linha são alcançados um a um. Temos de deixar A para trás a fim de alcançar B e não podemos atingir C enquanto não deixarmos B para trás. Deus, por sua vez, seja vindo de cima, seja vindo de fora, seja de todo o redor, contém toda a linha e vê por completo. Vale a pena tentar entender essa ideia, porque ela elimina algumas dificuldades aparentes do cristianismo. Antes de eu me tornar um cristão, uma das minhas objeções era a seguinte: os cristãos dizem que o Deus eterno, que está em todo lugar e mantém o universo funcionando, um dia tornou-se humano. Muito bem, então dizia eu, como é que o universo todo continuou funcionando quando ele era um bebê ou estava dormindo? Como é que ele poderia ser Deus que sabe de todas as coisas e ao mesmo tempo um homem que perguntava aos seus discípulos: quem foi que me tocou? Você vai notar que o pulo do gato está nas palavras que se remetem ao tempo. Quando ele era um bebê, como ele poderia ao mesmo tempo? Em outras palavras, estava partindo do pressuposto de que a vida de Cristo enquanto Deus estava no tempo e que sua vida como o homem, Jesus, da Palestina, foi um período mais curto destacado do tempo. Da mesma forma que o período que eu passei no exército foi um tempo mais curto destacado do todo da minha vida. E eis aí a tendência geral de como a maioria de nós pensa com respeito a Deus. Imaginamos Deus vivendo ao longo de um período em que sua vida humana ainda estava no futuro. Em seguida, vem um período em que passou a ser presente. Depois, ingressando num período em que ele poderia olhar para trás e vê-lo como algo pertencente ao passado. Mas, provavelmente, essa ideia não corresponde a nada em termos de fatos reais. Não se pode tentar enquadrar a vida terrena de Cristo em quaisquer relações de tempo com a sua vida como Deus, pois ela está para além do tempo e do espaço. Sugiro que, na realidade, trata-se de uma verdade eterna sobre Deus que a natureza
e a experiência humana de fraqueza, de sono e de ignorância estejam, de alguma forma, inclusas em toda a sua vida divina, e afirmo que essa é uma verdade eterna sobre a sua natureza. Essa vida humana em Deus é, do nosso ponto de vista, um período particular da história do nosso mundo, do ano do nascimento de Jesus até sua crucificação. Portanto, imaginamos que também seja um período da história da própria existência de Deus. Entretanto, Deus não tem história, pois ele é completa e absolutamente real demais para ter uma. Até porque, certamente, ter história significa perder parte da nossa realidade, porque ele já deslizou para o passado, e não ter ainda a segunda parte, porque ele ainda está no futuro. Na verdade, ter história é não ter nada além de fragmentos do presente que se vão antes de você poder falar sobre ele. Deus nos guarde de pensar nele dessa forma. Até mesmo nós podemos ter a esperança de não sermos relegados a isso. Outra dificuldade que temos quando acreditamos que Deus está no tempo é esta: todos aqueles que acreditam em Deus creem que Ele sabe o que eu e você faremos amanhã. Mas, se Ele sabe que eu vou fazer isto ou aquilo, como é que posso ter a liberdade de fazer outra coisa? Bem, surge aqui, mais uma vez, a dificuldade de pensar que Deus progrida ao longo de uma linha do tempo da mesma forma que nós, com a única diferença de que Ele é capaz de enxergar o futuro e nós não. Bem, se isso fosse verdade, se Deus previsse nossos atos, seria muito difícil entender como podemos ter a liberdade de não praticá-los. Mas suponha que Deus esteja fora e além da linha do tempo. Nesse caso, o que nós chamamos de amanhã é visível para Ele da mesma forma que o que chamamos de hoje. Todos os dias são agora para Ele. Ou seja, Ele não se lembra de você fazendo coisas ontem. Ele simplesmente vê você fazendo essas coisas, pois embora você tenha perdido para sempre o dia de ontem, Ele não perdeu. Ele não prevê você fazendo essas coisas amanhã. Ele simplesmente o vê realizando-as, pois, embora o amanhã ainda não ocorreu para você, já é para Ele. Você nunca supôs que suas ações neste momento fossem menos livres só porque Deus sabe o que você está fazendo. Bem, Ele conhece as suas ações futuras exatamente da mesma forma porque Ele já está no futuro e pode simplesmente observá-las. Em certo sentido, Ele não saberá da sua ação enquanto você não agir. Porém, no momento em que você tiver agido, já será agora para Ele. Essa ideia me ajudou bastante. Se ela não ajudar você, não se preocupe. Trata-se de uma ideia cristã defendida por grandes e sábios cristãos e nada há nela que seja contrário ao cristianismo. Mas ela não está na Bíblia nem em alguns credos. Você pode ser um cristão perfeitamente bom sem ter de aceitá-la, ou até mesmo sem sequer pensar nesse assunto.